Bom, vou começar me apresentando. Eu sou Juliana Andrade, mais conhecida como Ju Andrade, ninguém me conhece como Juliana. Eu sou Group Product Manager no Grupo Zap, passei pelo Viva Real, hoje a gente fundiu com o Zap, por isso que o Rafa se confundiu. Hoje eu estou liderando os times de incorporadoras dentro do Grupo Zap. A incorporadora é quem trabalha com os imóveis novos, dentro do mercado imobiliário, então eu sou responsável por essa unidade de negócios. E dentro do Grupo Zap hoje a gente tem principalmente duas frentes, assim, né, quando a gente fala de incorporadoras. Então, a parte de mídias, afinal de contas a gente é portal, né, então a gente vende publicidade, e a parte de SaaS, que a gente trabalha com o desenvolvimento de softwares para soluções justamente para a produtividade da incorporadora, facilitar a vida desses usuários. Eu tenho mais ou menos uns 12 anos aí já na área de produto, de experiência, e passei por empresas como Abril, UOL, WIG, o Minha Vida, o Viva Real, que agora é o Grupo Zap. E, não menos importante... Ixi, parou de novo, gente. Opa. Sou mamãe do Arthur. O Arthur está com 2 anos e é uma parte bastante importante também aí da minha vida. Vamos lá. Eu vim aqui hoje falar para vocês, então, um pouco de processo seletivo. O processo seletivo é um tema aí que acaba dando bastante dúvida, às vezes até medo, assim, para a gente, como uma coisa um pouco desconhecida. Então, minha intenção aqui foi meio que desmistificar um pouco o tema. E para a gente falar de processo seletivo, como a gente tem várias posições aí dentro da carreira de produto, eu foquei na posição de Product Manager, que eu acho que é a mais procurada, né? Então, eu acho que seria interessante a gente começar a falar sobre ela. Opa! Vamos falar do Product Manager. Então, bom, só para a gente conceituar e dar clareza para ficar todo mundo na mesma página aqui, que é o papel mesmo do Product Manager, né? Então, é esperado dessa pessoa que construa produtos valiosos aí para os seus usuários. Então, o que a gente vê no dia a dia dessas pessoas é trabalhar principalmente na definição de visão, de estratégia, as métricas de sucesso do produto, tomar decisões voltadas àquele produto, né, definir o roadmap, acompanhar a evolução e o desenvolvimento dessa estratégia junto do time, atuando, entendendo a evolução desse produto. E, obviamente, no momento que você está lá, você vai fazer os direcionamentos para ajuste de rota e conseguir tomar essas decisões. O que a gente costuma muito ver é que o Product Manager tem sempre esses três círculos, né? Que ele atua ali tanto na parte de entender o usuário, que seria a parte de design, tecnologia e um pouco de negócios. Mas a questão não quer dizer que a gente precisa saber de todas essas disciplinas, de design, de tecnologia ou mesmo de negócio, mas que a gente precisa saber como trabalhar com todos esses temas no nosso dia a dia. E um ponto que acho que é importante é que a gente, como pessoas de produto, a gente nunca está no centro de tudo. A gente trabalha em conjunto com muita gente, né? Gente, hoje está difícil. Parece até que está me trollando. Então, a gente trabalha com bastante gente, né? Então, um suporte, um marketing. Então, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? A área de produto ela é uma área que ela depende muito de outras áreas, né? Então, é esperado que uma pessoa como Product Manager saiba muito bem ter essa comunicação e trabalhar junto, em conjunto, com todas essas áreas. Tem um conceito que fala que o Product Manager é como se fosse um mini CEO do produto. Mas isso só é uma verdade quando a gente consegue realmente ter autonomia sobre aquele produto, que não é uma realidade dentro de todas as empresas. Então, se você, de repente, consegue influenciar dentro de um processo, por exemplo, da equipe comercial, que vai influenciar um KPI do seu produto, aí talvez isso seja uma verdade. Mas a maior parte das vezes que a gente consegue observar é que nem sempre o Product Manager vai ter autonomia para ser esse mini CEO do produto em si. Mas ele vai ser, sim, responsável por uma série de métricas e análises de negócio. Mas vamos fingir aqui que a gente consegue, numa situação hipotética, que a gente realmente é uma pessoa que tem autonomia sobre todo o processo e as métricas desse produto. Isso quer dizer que o PM pode virar e mandar em todo mundo, ou ser autoritário e trazer algumas decisões muito claras para dentro da área?
Obviamente que não. Então, é muito esperado que essa pessoa saiba como influenciar tanto o time, no caso de engenharia, de design, que vai estar trabalhando ali diariamente, mas também essas áreas, esses stakeholders, de uma maneira sem autoridade, trabalhando muito com influência. Beleza, mas eu não vim aqui para ficar só falando do papel do Product Manager, etc., porque isso vocês vão ver mais nas nossas próximas palestras. O que eu queria mesmo é conceituar qual é o papel para dar clareza de quem a gente está falando e de como que isso influencia. Uma verdade que a gente tem é que essa posição ela varia muito de empresa para empresa. Então, a gente pode ver, podem existir exigências específicas para esse papel, dependendo da empresa que você está, ou mesmo dentro da mesma empresa, a gente pode ter exigências diferentes para cada uma das vagas que você pode estar se aplicando. Então, opa. Não está legal isso aqui. Beleza. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha com jogos para celular, pode ser exigido para você que você tenha, no mínimo, uma experiência com aplicativos ou mesmo com jogos, porque existem particularidades desse mercado que vão ser importantes de você saber. Então, como você interage com as stores, quais dependências você vai ter relacionadas a esse produto. Uma empresa com e-commerce, por exemplo, nesse caso, pode ser mais fácil para você fazer um lançamento de uma feature de um produto, que aí não seria tão difícil quanto a gente trabalha com um aplicativo, porém, qualquer coisa que você suba desse produto vai ser necessário que você entenda qual que é a influência que aquela feature vai estar tendo dentro de algumas outras métricas que são importantes para o negócio. Porque uma vez que você sobe algo, talvez você tenha uma influência muito grande dentro de um fator de receita, por exemplo. Então, nesse caso, pode ser exigido de você que você tenha conhecimento em experimentos, como faz um teste AB, para que você possa subir, de repente, uma feature para uma porcentagem de usuários, conseguir analisar o comportamento versus um grupo de controle. Enfim, então, para esse tipo de vaga, é muito mais exigido um perfil analítico desse candidato. Uma empresa de B2B, por exemplo, a gente está falando de empresas que vão estar trabalhando com produtos, por exemplo, com software de produtividade, como eu mesmo mencionei. Então, para isso, seria muito necessário que esse candidato tenha algumas skills voltadas ao negócio, que entenda como que esse produto vai influenciar a receita, de repente, no dia a dia. Ou mesmo como... ou mesmo como essa influência que você vai ter dentro do negócio vai estar aumentando dentro do... Desculpa, me perdi aqui, gente. E como a influência que você vai ter dentro do negócio, quais são os seus principais stakeholders, como que você vai conseguir se comunicar com eles. Então, essa comunicação interpessoal, essa análise de negócios é muito exigida para a parte de B2B. Um produto de search engine, por exemplo, a gente está falando de um produto bem mais técnico. Então, aqui pode ser um exemplo de uma empresa que vai exigir talvez um perfil com background um pouco mais técnico, voltada a pessoal de engenharia, que tem uma formação voltada à área de engenharia, tem um pouco de preferência aí dentro dessas vagas, porque vai ser exigido que você consiga conversar com os engenheiros de forma influenciá-los, ou mesmo ganhando o respeito deles, discutindo algoritmos e coisas do tipo. Ou mesmo startup, a gente está falando de produto novo, em que a gente tem que saber como testar rápido, fazer as coisas, validar as hipóteses rápido e também garantir com que aquilo que a gente está colocando no ar, a gente não vai influenciar, de repente, aí, a sobrevivência dessa empresa, né? Então, é importante que a gente entenda que é um tipo de papel em que pode variar bastante. Por exemplo, dentro do grupo Zap, a gente tem produtos que são consumer-facing, que têm um tipo de exigência. A gente tem produtos que são para B2B, que também vão olhar muito essa parte de negócios. Enfim, a gente trabalha com um time de search engine também. Então, dentro de uma mesma empresa, você pode ver uma série de particularidades voltadas a esse produto, a essas vagas. Beleza. Então, vamos falar do processo seletivo, né? Então, quais são as etapas mais comuns que a gente vê dentro dos processos seletivos das empresas?
As principais que eu consegui coletar são, então, começa tudo por entrevistas por telefone, entrevistas presenciais, vamos para case, e tudo se resume meio que para um comitê. A minha ideia aqui é trazer para vocês quais são essas etapas e como vocês se preparam para cada uma delas. Para facilitar, eu busquei informações das principais empresas do mercado, e aí as referências internacionais que a gente tem, e também entrevistei algumas empresas do nosso mercado nacional para trazer um pouco do que é a realidade que o Brasil está vivendo hoje em dia. Então, tudo começa na triagem de currículos, muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, é claro, mas isso é realizado pela área de RH, área de recrutamento, atração. E o que costumam utilizar, né, quando a gente fala de PM em específico? Então, é muito difícil achar uma empresa que contrate um recém-formado, alguém que está saindo da faculdade. Em média, e aí isso tanto Brasil quanto cases internacionais, a gente consegue perceber que existe uma exigência de mais ou menos 4 anos de experiência na área. E as empresas também buscam as referências sobre aquele candidato. Ah, puxa, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho 4 anos de experiência na área. O que a gente consegue ver é que, cada vez mais, existe um movimento das empresas para fazer programa de formação de pessoas. Porque a área de produto também é uma área muito nova e também precisa-se que pessoas sejam formadas, que tenham experiência, para que possam utilizar, para que possam estar dentro dessa vaga. E o ponto é, por que é exigido tanta experiência também dentro da área de produto? Como eu falei, dentro desse papel, você toma decisões muito estratégicas para a empresa. Então, para aquilo, você pode colocar a empresa em um certo risco. Então, por isso que o que eu consegui perceber é que muitas empresas olham para essa questão de mais experiência. O que a gente viu é que existem programas de formação, por exemplo, dentro do Facebook, que é mais ou menos uns 3 meses, e o Facebook ele foca bastante em PMs mais técnicos. E aí, técnico, eu estou dizendo com background mais focado em engenharia, vou dar detalhes um pouco mais sobre isso. O Google e o Yahoo, eles têm programas de formações de 2 anos. Então, a pessoa ela fica 2 anos dentro desse programa de formação até que ela esteja apta para conseguir liderar um time dentro dessas 2 empresas. Então, falando background técnico, né, que eu mencionei anteriormente. Então, o que seria isso? Então, a maior parte das empresas que fazem essa exigência, quando eu falo background técnico, leia-se mais voltado à ciência da computação, uma formação em ciência da computação. Ou algum tipo de engenharia. Por exemplo, a Apple, e aí ela tem produtos que não são só voltados à web, mas também são produtos de hardware. Então, nesse caso, ela contrata engenheiros que sejam de formação elétrica e assim por diante. Essa questão do background técnico ela não é uma exigência em todas as empresas do Brasil, e nem mesmo internacionais. O que se espera, na verdade, é que você consiga saber liderar muito bem os engenheiros. E o que acaba acontecendo de uma preferência dessas empresas mais internacionais, de você ter esse background técnico, é muito mais para que você conquiste o respeito desses engenheiros. Então, uma vez que eu tenho vamos dizer, uma graduação voltada para isso, eu consigo discutir com alguns engenheiros sobre as decisões que a gente está tomando dentro do nosso produto. Então, acaba sendo uma preferência, mas não quer dizer que cada um de vocês precisa ter esse background técnico para conseguir ser uma pessoa de produto de sucesso. Eu mesma não tenho background técnico e sempre consegui trabalhar muito bem dentro da área de produto. O que existe dentro da Amazon, Twitter e da Apple são uma carreira de PM que é especificamente técnico, que é o TPM e o EPM, né, que é o Engineer Product Manager e o Technical Product Manager. Esse perfil de Product Manager, normalmente, ele atua junto com o Product Manager, trabalhando mais próximo do time, enquanto o Product Manager fica mais focado na parte de estratégia, e esse perfil acaba atuando mais na discussão com o time, de como que ele consegue evoluir, ou mesmo como ele consegue executar determinadas tarefas. Para o Facebook, é uma exigência.
né? Então, pelo menos no Facebook Internacional, eles procuram pessoas para a carreira de Product Manager que tenham essa formação em ciência da computação, e o Google e o Yahoo dão alguma certa preferência para esse perfil. E MBA, será que eu preciso ter MBA para conseguir seguir bem dentro da carreira de produto? Não é uma necessidade também, mas vai ser muito necessário que você tenha conhecimento em business. E o que a gente está falando aqui é de estratégia de negócios mesmo. Então, o que acaba sendo valorizado para as empresas, nesse momento, é alguém que tenha algum tipo de experiência em empreendedorismo, por exemplo. Porque ali você acabou tendo que entender como funciona toda uma dinâmica de uma empresa, tendo que lançar alguma coisa nova. Então, esse tipo de experiência conta muito para quem está aplicando para esse tipo de vaga. O Google ele também tem uma preferência para a questão voltada mais para a área acadêmica. Então, se você tem algum mestrado, doutorado, PhD, dentro da carreira, dentro da parte de tecnologia, eles valorizam bastante esse tipo de informação. E startups, varia muito as exigências que a gente consegue ver dentro de startups. Normalmente, como essa pessoa de produto, dependendo do tamanho da startup, ela vai atuar muito sozinha, o que acaba acontecendo é que eles buscam pessoas com mais experiência, para que possa fazer um pouco mais de coisa, mas também para que possa liderar muito bem os times e atingir os objetivos de forma rápida. Então, eles vão buscar referências dessas pessoas. Um fator muito importante na parte de startup é o fit cultural. E a questão de startup que é bem importante para quem é candidato é saber que muitas vezes você vai estar sozinho ali. Então, você vai esperar que você vai ter uma mentoria quando você entra dentro de uma startup, pode não ser uma realidade. Então, às vezes é interessante você entender um pouco como é que está estruturado o time, quem são as pessoas que vão trabalhar com você dentro da startup, para que você possa justamente saber a que nível de como que essas pessoas vão conseguir te ajudar. Beleza. Então, a parte de entrevistas, o que eu consegui coletar dentro da pesquisa e das informações foram que um processo comum é que iniciam-se normalmente uma entrevista por telefone, são avaliados principalmente fit cultural, qual que é o background, é o time de RH, normalmente quem faz, e aí entende um pouco da maturidade também psicológica daquela pessoa, afinal de contas é esperado desse papel que saiba lidar bastante com pressão. Em seguida, pode ter entrevista com o gestor, para identificação se aquele candidato tem mesmo a ver com aquela vaga, qual que é a técnica, que nível mais ou menos esse candidato está. E em seguida, aí varia um pouco de empresa para empresa. Tem empresa que já coloca case nessa fase, tem empresa que não pede case, mas coloca algumas perguntas de estimativa dentro das entrevistas. E aí, nesse caso, tem entrevistas mesmo com pares, em seguida, né, que seriam as pessoas de produto, normalmente, que aí avaliam mais o perfil técnico desse candidato, entrevista com o time de engenharia, que vai avaliar a interação dessa pessoa com o time de engenharia, e, ao final desse processo, todo mundo envia o seu feedback, e, normalmente, o que acaba acontecendo, existe um comitê de contratação que vai falar um pouco, cada um fala um pouco do que achou daquele candidato e o comitê chega num consenso se contrata ou não aquela pessoa. Falando de cases, né, ou mesmo perguntas de estimativas, principalmente nas empresas em que eu consegui entrevistar, o objetivo principal do case é conseguir avaliar do candidato qual que é o seu processo, a sua linha de pensamento ou técnica que utiliza para a resolução de problema. E não especificamente se ele está resolvendo ou chegando na resposta correta, que acho que esse é um recado mais importante em relação ao case. É entender a sua capacidade analítica, como que você analisa esses dados, como que você extrai informações relevantes daquilo que está sendo passado para você.
e como você expõe aquilo, né? Então, como que você organiza seu pensamento, como que você traz isso e qual que é o seu nível de comunicação com times, como que você vai fazer aquilo como interação, qual que é o resultado que você vai chegar. Na maioria das vezes, os temas são voltados à otimização de produto ou pode ser para a criação de um novo produto. Então, eu trouxe aqui algumas dicas aí para a preparação. Então, a primeira delas é a questão de esclareça o máximo de informações. Você nunca vai conseguir responder algo que você não tenha entendido. Então, é esperado de você que você faça perguntas. E uma coisa que é muito importante, às vezes, é você repetir, talvez, ou a pergunta que está sendo feita para você, ou o objetivo no case que você recebeu, para garantir realmente que você tem todas as informações. Pergunte sobre as coisas que podem aparecer ambíguas. Será lucro que você... quando você fala de dinheiro, você está falando de receita ou você está falando de lucro? Quais são os custos? Quando você fala que é para construir uma caneta, por exemplo, essa caneta ela é uma caneta que ela é permanente, ela é uma caneta para criança usar no banho. É importantíssimo que você entenda aquilo que você vai estar trabalhando, porque senão você não vai conseguir construir e levantar os dados importantes para que você possa resolver. E foque em métricas e fatos. Busque todos os dados que você puder e o máximo que você conseguir entender sobre aquele problema em si. Mostre sua estrutura de pensamento. Então, conte o que você vai fazer primeiro, segundo, terceiro, e aí deixe isso muito claro. Essa linha de pensamento é muito importante para o avaliador, para entender como que você pensa, qual é o seu processo e linha de raciocínio. Entenda claramente qual o usuário. Então, faça entrevistas com os usuários. Se você puder, pergunte mais sobre os usuários, quais são as necessidades deles, se eles puderem passar essas informações. E quando você fizer a entrevista, conte quais técnicas que você utilizou e principalmente quais detalhes que você conseguiu colher dentro dessas entrevistas. Às vezes, para quem participa de processo seletivo, muitas vezes vocês trazem insights para as pessoas que estão trabalhando que são super ricos para quem já está dentro da empresa e fala, putz, que legal, eu acho que eu vou validar essa informação que esse candidato trouxe. Obviamente, entenda o mercado. É super importante que você saiba, entenda o mercado que você está atuando dentro do problema, porque sem isso você não consegue evoluir e trazer boas discussões para dentro do seu case. Defina as hipóteses de problema, hipóteses de soluções. Como eu falei, a ideia não é trazer respostas, então defina hipóteses. Entenda quais são as hipóteses de problema que vocês vão estar trabalhando, valide e diga qual foi o processo que você utilizou para validação dessas hipóteses. E muito mais, definir hipóteses de solução. Não fala, nossa, essa é a melhor ideia que vocês podem ter, isso daqui é o caminho que vocês deveriam seguir. Traga hipóteses, porque aquilo pode ser simplesmente uma grande furada. E com o tempo que normalmente a gente tem de case, muitas vezes não dá para a gente trazer uma resposta estabelecida para determinado problema. Obviamente, mostre como que você vai medir o sucesso daquilo. Não adianta só a gente virar e falar, beleza, está aqui uma hipótese de solução, mas e como que a gente vai medir? Como que você vai ter certeza de que aquilo vai realmente funcionar? Mapeie os riscos ou possíveis problemas que possam acontecer. Até questões éticas aqui são muito importantes de serem levadas em consideração, porque uma vez que, dependendo da cultura da empresa, isso pode atrapalhar a tua performance dentro do case. E monte um plano de lançamento. Como que vocês fariam tanto para colocar esse produto no ar, então quais etapas, o que viria primeiro e qual seria a primeira fase desse projeto, como que você vai comunicar isso para o mercado e como que você vai medir isso também. Beleza, mais algumas ideias. Então, falando sobre a questão de planos de lançamento... Então, o que vai ser feito primeiro, quais features, o que essa versão vai contemplar, qual que é o público, que canal vai ser utilizado, qual é o modelo de negócios que vocês estão pensando para essa solução, como que a gente vai ganhar dinheiro com isso, como que isso vai se diferenciar dentro do mercado.
quais são os objetivos desse lançamento, né? Que resultados que isso vai trazer e como que você vai fazer para controlar a evolução disso. É interessante que você saiba, e aqui, na verdade, tem algum quesinho de framework, mas a ideia é mais para que vocês saibam as principais informações que vocês deveriam observar no momento que vocês estão fazendo um case. Então, é importante a gente entender qual que é o processo de decisão de compra de um consumidor. Então, tem o AIDA e o RIM, que são dois frameworks aí, mas é muito mais para que você consiga passar por todos eles e se perguntar se seu case realmente está no momento que você olha para o usuário, que você consegue responder esse tipo de pergunta. Então, como que você vai atrair a atenção, como que você vai manter esse interesse, quais benefícios você vai divulgar, quais seriam, como que você vai convencer esse cliente, como que você vai fazer com que ele realmente compre. E aí, garantir que você vai estar mesmo dentro de todos os aspectos desse produto. Então, desde produto, preço, promoção, por como que vai ser distribuído, ou mesmo se você vai analisar todas as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças voltadas a esse produto. Então, essas duas coisas são muito comuns quando a gente olha em termos de negócios, mas são bem importantes para a gente conseguir direcionar e trazer boas respostas para um case. E métricas, eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Então, quando a gente fala de aquisição de usuários, é muito importante aqui não só, talvez você perguntar para o entrevistador ou pedir para que tenha essas informações, que você obtenha essas informações, mas sim para que você também se faça a pergunta se dentro do seu case você consegue responder essas informações. Então, quando a gente fala, dependendo do case, obviamente, né, vai variar pelo tema, mas como que é a aquisição de usuários, quantos usuários tem na base, como é que funciona a atividade desses usuários, como eles se comportam dentro de determinada feature, qual que é a conversão, qual que é a conversão ou a retenção, né, e métricas voltadas à questão de lucratividade. Então, qual que é o custo de aquisição, quanto que ele consegue lucrar para o usuário, tempo de lifetime value, né, do usuário e assim por diante. Então, eu trouxe algumas curiosidades também de alguns dos processos. Então, no Facebook existe um entrevistador que eles chamam de guru. Essa pessoa ela é responsável para descobrir se você realmente... Ela é quase voltada mais para uma questão psicológica, mas realmente para saber se você tem clareza para você mesmo realmente do que você é bom e o quanto você é bom naquilo. Então, ela vai ser uma pessoa que ela vai ficar te instigando para que você realmente não saia da linha e que você consiga mostrar os seus principais diferenciais. Na Amazon, todo o processo seletivo deles é baseado nos 14 princípios de liderança da Amazon. Então, todos os entrevistadores focam dentro desses princípios e cada um explora um princípio específico. E na Amazon é bem conhecido, existe o bar raiser, né, que é o cara que é o levantador da barra. Esse cara ele tem como função garantir que você é melhor do que 50% dos outros PMs da Amazon. Então, ele vai te instigar o tempo inteiro. Normalmente, as entrevistas na Amazon duram um dia inteiro. Esse é o cara que fica o tempo inteiro do seu lado, te instigando para ver realmente o quanto que você consegue lidar sob pressão, o quanto que você consegue evoluir. E Twitter, eles exploram muito a parte do produto do Twitter. Então, eles querem mesmo saber se você é um usuário comum ou se você realmente é um usuário comum, se você é realmente usuário da plataforma e o quanto que você conhece mesmo do produto. Então, o foco das entrevistas do Twitter é muito voltado ao produto deles. E a Involves, eles têm um processo de sabatina, que é muito interessante, que tanto a área de design e engenharia participam e todo mundo faz uma série de perguntas para a pessoa voltada a uma validação cultural se essa pessoa realmente tem um fit cultural com a empresa. Não menos importante, eu acho que durante um processo de seletivo, é muito, muito, muito bom que você entreviste a empresa. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que eu costumo olhar. Então,
principalmente se a empresa vê valor no trabalho de produto. Então, existem empresas que às vezes não têm uma cultura de produto, e é importante que você saiba o quanto que você vai conseguir realmente trabalhar ou desenvolver técnicas que estejam voltadas à parte de produto. Como é que funciona a área de tecnologia, quais são as dependências entre o time, como isso está organizado, debaixo de qual diretoria está a área de produtos, isso vai influenciar muito o teu poder de decisão dentro do produto. Como que funciona o processo de definição estratégica? Existem empresas que têm definição estratégica que é bottom-up, então o time de produto, engenharia, design consegue influenciar muito dentro das definições estratégicas da empresa, ou mesmo existem empresas que é mais top-down, que já vem com um processo bem definido, que vem mais pré-definido toda a parte de estratégia, e aí o time acaba somente executando. Então, é importante você saber o quanto que você vai conseguir influenciar. Como que é a cultura, como que as pessoas se sentem dentro da empresa, como que aquilo é inspirador, qual é o propósito daquela empresa. Isso vai fazer muita diferença também no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, muitas vezes. Startups, a gente fala muito para entender de onde vieram as pessoas, os fundadores, ou mesmo a equipe na qual você vai trabalhar. Às vezes é interessante você olhar o LinkedIn das pessoas para que você saiba. E por que isso? Porque na startup, por ser uma empresa menor, as empresas anteriores que essas pessoas trabalharam pode influenciar e muito o dia a dia ou mesmo a cultura na qual você vai estar dentro dessa empresa. Então, se, sei lá, o fundador trabalhou no Google ou veio de uma Ambev, como é que funciona? Vai ter um comportamento meio que parecido com as culturas das empresas. Não é uma regra, né? Afinal de contas, as pessoas são pessoas, mas pode ter alguma influência para a questão de processos, enfim, é uma coisa interessante de olhar. E é isso, gente, que eu trouxe para vocês hoje. Espero tê-los ajudado. Fica aqui os meus contatos e estamos aí para qualquer pergunta depois no painel. Valeu!